Olá, queridos, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Atos do Luiz. Eu sou o Luiz e no vídeo de hoje eu quero abordar com vocês aqui um novo material. É esse livro aqui, ó, Meu Senhor Maravilhoso. Ele tem 5 lições e essas 5 lições vão falar de Jesus. Elas vão tratar daquele quando fala ali que Jesus é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Vão tratar desses nomes dele. Então, eu vou abordar hoje a primeira lição aqui com vocês, mostrar um pouquinho do material. Então, a ideia é esse livro aqui é um livro bem antigo já, tá? Mas aí ele tem essas 5 lições. Cada lição tem um desses nomes. A primeira, então, é maravilhoso, a segunda, conselheiro, a terceira, Deus forte, a quarta, Pai da eternidade e a quinta, Príncipe da paz, tá? Aí dentro do livro, a gente encontra alguns materiais, tá. Então, aqui eles tiveram uma ideia de fazer um concurso de frequência. Então, é uma ideia para que toda vez que o aluno vem, ele ganha uma pontuação e a equipe dele ganha uma pontuação. Aí no final das 5 histórias, que são 5 semanas de aula, no final a equipe com mais frequência ganha, tá. Então eles tiveram uma ideia aqui, aí colocaram nessa parte. Depois o livro, ele tem também um cântico, uma sugestão de cântico. E aqui ele dá a ideia de um teatro de fantoches. E aí esse teatro de fantoches tem uma fala aqui para cada dia. Então vai contar a lição 1, aí aqui é o primeiro dia, aí faz o teatro de fantoches daquele dia. É tudo sugestão para poder colocar na aula, tá? Aí você vê se cabe dentro do seu planejamento. E aqui, ó, eles colocaram, 2 textos. O primeiro fala de como conduzir uma criança a Cristo, então tem algumas orientações para isso. E o segundo é como conduzir uma criança à consagração. Então também tem um texto ali, alguns versículos para poder ajudar o professor nisso. E depois daí começa aquela nossa parte da história, tá. Então tem aqui toda a preparação do professor, e no próprio livro tem as figuras. Eu vou contar para vocês a história, eu já li aqui o material, eu vou contar a história e vou usar daí só as figuras, tá. E quando acaba o livro, ó, no final dele tem, uma atividade para cada dia também, tá uma sugestão aqui que você pode fazer um xerox, uma cópia disso aqui e usar na sua aula, tá. Eu vou usar então as gravuras, as figuras aqui do livro. Então, só para a gente, recapitular, né, o nome do livro é esse, Meu Senhor Maravilhoso, e o texto da minha lição é esse aqui, ó, é João 4, do 1 ao 39. Hoje eu não vou ler esse texto inteiro aqui, tá, eu já, olhei ele antes, aqui vai contar uma história que eu vou mostrar para vocês aqui, tá. E o versículo para decorar é o João 3,16. Depois eu mostro que no livro também tem um visual desse versículo aqui, tá. Normalmente as aulas, elas vão seguir mais ou menos o mesmo padrão. Vai ter um versículo para decorar, que aí você escolhe se vai no início, no meio ou no final da aula, e vai ter esse texto bíblico que é a nossa base. Aqui novamente eu foco, tá? Sempre que a gente vai contar uma história bíblica, você tem que ler na Bíblia. Então você vai pesquisar, vai estudar, vai meditar na palavra, você vai, buscar o Espírito Santo para que ele revele a palavra para você. Então é importante que o professor conheça a palavra de Deus, que o professor domine o seu conteúdo. Imagina que você é professor de outra matéria, né, de matemática, de ciências, é importante que você conheça a sua matéria, que você domine ela. Então quanto mais conhecimento você tiver, mais domínio vai ter, mais segurança vai passar para os alunos, tá. Então a mesma coisa com a palavra de Deus, a gente tem que ser zeloso da palavra e conhecer profundamente a palavra, certo? Aleluia. Bom, no livro ele dá uma história introdutória, que é a história do Carlos Zapata, é um menino porto-riquenho que vai morar nos Estados Unidos, e aí ele está preocupado com o inglês, né, ele está com dificuldade no inglês, ele não consegue aprender, e ele está preocupado que a professora dele, que é essa que está aqui, vai xingar ele, dizendo que ele não sabe, e ele mudou no meio do ano escolar, então ficou difícil para ele, aí ele não começou o ano ali com os novos colegas, né, ele entrou no meio. Mas, para surpresa dele, a professora Aline, que é a professora dele, ela chamou ele e ela falou: "Olha, não te preocupa, não te preocupa que eu vou te ajudar".
E aí sempre no final das aulas, ou às vezes durante o período de aula, ela ajudava ele a aprender o inglês. Então ela começou a fortalecer o inglês que ele tinha, o conhecimento que ele tinha, e isso foi dando muito ânimo para o Carlos. O Carlos ficou muito animado, muito contente com aquilo, e ele ficou feliz porque ela não era nem porto-riquenha e estava ajudando ele. Ele ficou impressionado, admirado com isso. E aí ele contou na casa dele, contou para os pais, contou para a irmã, e todo mundo ficou muito feliz que a professora estava ajudando. Até a irmã dele tentou ver, assim, lá na escola, ver qual era a sala para ver a professora, porque ela queria saber quem é que estava ajudando o irmão dela, tá. Então, é importante a gente ter alguém que nos ajude, né, principalmente quando a gente está em outro lugar, ou quando, né, a gente se sente, assim, solitário, quando a gente está sozinho, e na vida a gente vai ter momentos sozinhos. A história de hoje vai abordar algo parecido com isso, tá. Certa vez, o Jesus estava andando com seus discípulos e eles precisavam ir ali pela Galileia para poder pregar o evangelho. Eles tinham que andar uma grande região. E para a região onde Jesus queria ir, existiam 2 caminhos, um mais curto e um mais longo. Normalmente as pessoas, os judeus, eles escolhiam um caminho mais longo, porque esse caminho mais longo era por fora de Samaria. Samaria é uma região que tinha o povo de Samaria, os samaritanos, e os judeus não gostavam dos samaritanos. Eles consideravam os samaritanos impuros, e por uma série de questões eles não se davam bem com os samaritanos. Quando Jesus fala para os discípulos que ele quer passar pela região de Samaria, olha a expressão deles. Eles estão admirados, estão impressionados. Ué, Jesus quer passar por Samaria? Talvez Jesus tenha dito: "Sim, é um caminho mais curto, vamos passar por Samaria". Só que na infinita sabedoria de Jesus, ele sabia por que que ele precisava passar por aquele caminho, e os discípulos não entendiam. Eles foram pelo caminho que Jesus escolheu, e durante esse caminho eles encontraram um poço, e Jesus se assentou próximo a esse poço. E os discípulos saíram, foram até uma cidade para poder comprar alimentos. Jesus ficou ali sozinho nesse poço. É mais ou menos meio-dia, tá, o momento onde o sol, está mais elevado, né, a temperatura é mais alta. Nesse momento, surge uma mulher. E essa mulher vem até o poço. E aqui alguns, pontos interessantes dessa história. Alguns estudiosos acham que ela veio ao meio-dia nesse poço, porque ela era uma mulher que ela era, assim, ela não queria encontrar ninguém, né. Ao meio-dia, ninguém iria num poço para pegar água. Então era costume de que eles fossem pela manhã cedo, quando é mais fresco, e aí eles pegam a água e podem ir para suas casas e aquela água vão administrando durante o dia, mas não se pegaria água ao meio-dia. E aqui a gente pode ter vários motivos para essa mulher ter ido nesse horário. Essa mulher, ela é do povo de Samaria. Então, a gente sabe que ela, por parte dos judeus, ela já tem uma rejeição. Ela sabe que ela vai ser rejeitada pelos judeus, porque os judeus não gostam de nenhum tipo de samaritano. Em outro nível, ela também sabe que uma mulher vai ser rejeitada também, né, por ser mulher. Então, ali se a gente tivesse, né, uma escala ali, um nível de importância, a mulher estaria abaixo do homem. Então essa mulher, ela sabe, assim, que se ela encontrar um judeu, ela vai ser rejeitada por ser samaritana e vai ser rejeitada por ser mulher, né, vai ser considerada inferior. Além de tudo isso, essa mulher provavelmente era rejeitada pelos samaritanos. Então talvez por isso ela está indo ao meio-dia nesse poço, porque ela não quer encontrar ninguém. Porque talvez quando ela encontrasse alguém ali do povo, o pessoal conhecesse ela, eles fossem julgar ela. Eles fossem condenar. Já viu, né, às vezes alguém olha pra gente com aquele olhar de julgamento, assim, que te analisa, ou que te condena, aquele olhar de condenação? Talvez essa mulher já tivesse passado por isso várias vezes. Depois a gente vai ver um pouco da vida dela, né, as coisas que ela fez, mas talvez essas coisas que ela fez tenham colocado na visão das pessoas de que essa não é uma mulher boa, não é uma mulher, não é alguém para estar perto. Então talvez ela fosse rejeitada pelo próprio povo samaritano. Agora imagina, ela é rejeitada pelos judeus por ser samaritana,
talvez seja rejeitada pelos homens por ser mulher ali, né, assim, considerada inferior, e mais rejeitada ainda pelos próprios samaritanos, porque ela levava uma vida que talvez escandalizasse os outros. Depois a gente vai ver ali com Jesus que ela tem, né, assim, uma vida que pode trazer uma má fama para ela. Aí essa mulher, ela talvez decidiu assim: "Olha, eu vou no poço, mas eu vou ao meio-dia, porque não vai ter ninguém lá. Não quero falar com ninguém, quero pegar minha água e quero voltar para casa". Talvez ela tenha calculado isso, planejado isso. Ela não contava com o planejamento de Jesus, que era estar lá justamente no horário que ela iria. E essa mulher, ela talvez, né, ela tenha, assim, escolhido tudo isso, né, escolhido ir nesse horário, ir nesse momento, porque ela não quer ver ninguém. Aquele poço ali, certamente era um lugar de comunhão das pessoas. Então imagina, né, as pessoas vinham talvez nos mesmos horários para pegar água, já conversava com alguém, já trocava uma ideia, já tinha alguma situação. Provavelmente essa mulher foi várias vezes nesses horários onde os outros estavam também, mas aí ela vai num dia, alguém faz um comentário. Sabe que as pessoas dizem assim que: "Ah, vou te dizer umas verdades", mas na verdade ela só joga lixo em cima de ti. Talvez ela tenha ouvido isso, né, ela foi lá e a pessoa só condenou ela, só julgou. Aí vai outro dia, outra pessoa julga. Aí vai outro dia, outra pessoa condena. E as idas dela ao poço talvez fossem idas de humilhação, idas de vergonha, idas, assim, de medo, de não saber o que vai acontecer, de voltar triste para casa, mais triste talvez ainda. Então o poço era um lugar de humilhação para essa mulher. Mas ao mesmo tempo ele é um lugar essencial, porque ela precisa daquela água. Ela precisava viver, e água ela tinha que tomar, então ela tinha que ir no poço. O que ela escolheu era o momento que talvez doesse menos para ela, e aí ela ia ao meio-dia, e ela tá indo ali com o cântaro dela, né, para poder buscar água. Mas aí Jesus, que não tem esse olhar de condenação, não tem esse olhar de julgamento, ele olhou para ela, e aí ele disse: "Dá-me de beber". É legal que ele começa assim, né: "Dá-me de beber". Até aqui no desenho ela tá espantada, né, olha ali o jeito que ela tá, né, tá admirada, assim, não é? E ela até fala isso pra ele, né, ela fala assim: "Olha, como tu, sendo judeu, pede de beber a mim que sou mulher samaritana?". Então ela tá escandalizada com tudo ali, com aquilo ali, né, que tá acontecendo. E e Jesus fala pra ela: "Olha, se tu soubesse quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pediria e ele te daria água viva". Aí ela ouve aquela história, água viva, mas aí ela olha pra Jesus, né, ela vê assim: "Tá, mas o poço é fundo, tu não tem como tirar a água, da onde tu tem, né, a água viva?". E aí Jesus explica pra ela que ele não tá falando da água do poço, né, ele mostra pra ela talvez o poço e ele diz: "Ó, quem beber dessa água aqui, vai voltar a ter sede, mas quem beber da água que eu der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, essa água que eu der vai ser nele uma fonte a jorrar, né, pra vida eterna". Então, Jesus mostra que ele não está falando, né, de água, ele está falando de algo, assim, muito mais precioso. E é interessante, né, porque Jesus ele está revelando aqui verdades e princípios, assim, eternos para essa mulher. E aí a mulher ela, né, fica sem entender, ela fica naquilo ali: "Tá, mas, né, essa água que tu tem", e aí eles vão conversando, e aí ele fala para ela: "Olha, vai lá e chama teu marido". E ela diz para ele assim: "Olha, não tenho marido". E Jesus dá uma resposta para ela que também surpreendeu ela. Ele diz: "Bem verdade dissestes que não tem marido, porque 5 maridos já tivestes, e esse que tem agora não é teu marido". Aí ela: "Ó, vejo que tu é um profeta". Ela viu que ele era um homem de Deus, e se admirou com tudo aquilo ali. E ela aproveita já para perguntar sobre adoração, né, ela fala: "Olha,
nossos pais disseram que a gente tem que adorar nesse monte, vocês judeus dizem que é em Jerusalém, aonde que a gente deve adorar?" E aí Jesus fala: "Nem aqui nem lá, Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade." Então eles, né, falam de adoração, eles falam de busca por Deus. Talvez essa mulher não pudesse nem buscar Deus entre os samaritanos por ser alguém rejeitada, e agora ela está diante de um homem que ela reconheceu como profeta, e ela está, né, questionando ele, fazendo perguntas ali para ele. E ela diz uma coisa interessante, né, ela fala para ele assim, que quando vier o Messias, ele vai esclarecer todas as coisas para eles. E Jesus faz algo mais surpreendente ainda. Ele diz assim: "Eu o sou. Eu que falo contigo." Jesus se revela para essa mulher como o Messias. E aqui eu não lembro de alguém que Jesus tenha falado dessa maneira, de forma tão aberta. Até eu coloquei na capa do vídeo ali que é Jesus viu além. Ele quando alguém olhava para essa mulher, eles viam certamente os maridos, eles viam os erros, eles talvez vissem uma mulher despedaçada. Quando Jesus olhou para ela, ele viu além. Ele viu depois dela. E eu arrisco dizer que ele viu uma coisa que a gente, mesmo lendo o texto hoje, a gente não consegue ver. A gente olha para ela e não entende, né. É uma mulher que passou por vários relacionamentos, que a gente não sabe como acabou cada relacionamento, a gente não sabe quem é esse homem que tá com ela que não é marido dela, a gente não sabe nada. A gente deduz que talvez o povo não gostasse dela, talvez falassem mal dela, mas Jesus quando olha para ela, ele vê além. Ele vê algo que a gente não vê. E ele se revela para ela. Ela fala do Messias e ele fala: "Sou eu que estou falando contigo." E aqui acontece algo interessante, né, que eles ficam conversando sobre essas coisas. Jesus se revela para ela de uma maneira que não se revelou, né, para ninguém, assim, tão aberto. Jesus enxerga além e quando os discípulos voltam e essa mulher vai embora, olha o que ela deixa. Ela deixa o cântaro. Ela tinha vindo para buscar água, era algo importante para ela, era algo necessário, mas ela volta sem o cântaro. E eu não tenho dúvida de que essa mulher voltou cheia da água da vida, e ela voltou transbordando. E essa mulher não volta para casa. Lembra que talvez ela evitasse o povo, por vergonha, por medo de julgamento, por uma série de coisas, talvez. Mas quando ela volta para o povo. E ela anuncia tudo que Jesus disse para ela, e ela fala: "Olha, venham ver um homem que disse tudo que eu tenho feito." Olha o jeito que ela pregou o evangelho, né. E ela faz com que uma multidão siga ela. E essa multidão segue, vai até Jesus, e lá em Jesus eles começam a ouvir os ensinamentos, eles começam a ver que ele realmente é um profeta e mais que profeta. Eles pedem para Jesus ficar ali com eles e Jesus fica uns dias ali ministrando, e eles chegam a dizer para a mulher: "Olha, agora a gente crê nele não só pelo que tu falou, mas a gente crê porque a gente está vendo, a gente viu com os próprios olhos." E aí eles passam a crer em Jesus, tudo por causa da pregação dessa mulher. Então, volto a afirmar, né, quando Jesus olhou para ela, ele viu algo que a gente não viu. Ele viu algo tremendo, algo divino, algo precioso, numa mulher quebrada, numa mulher machucada, numa mulher ferida, numa mulher rejeitada. Mas quando o Senhor olha e quando o Senhor transforma, tudo muda, tudo muda. E tudo é possível somente porque ele fez isso, né. Ele morreu na cruz por nós, ele pagou o preço dos nossos pecados, e depois ele vai ressuscitar, ele não vai permanecer morto, ele vai ressuscitar, ele vai ser elevado ao Pai, ele vai conceder dons aos homens, a todos nós. Então o Senhor é tremendo, o Senhor é grandioso, o Senhor é maravilhoso, como diz o título dessa história. Amém? Então tá mais ou menos isso, né, que você vai, comentar sobre essa história, e aqui tem um visual do versículo que é: "Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito, para que todo o que
Nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Sempre é importante ter um visual do versículo, esse visual pode ajudar você, ter uma aplicação, ter atividades também, tudo isso ajuda, né, na sua preparação de aula. Amém? Queridos, se vocês gostaram, né, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de curtir, de compartilhar com alguém que você acha que vai ser importante essa mensagem. Lembre-se que o objetivo desse canal aqui é tornar você um professor melhor, um pouquinho de cada vez. Nós nos vemos no próximo vídeo.